Não adianta nada a gente trazer um produto para o mercado que seja o melhor produto, mas ele não tem aplicabilidade para o produtor. Quanto melhor sua estratégia de marketing, menor seu esforço de venda. Então você está falando, cara, de atendimento, de relação, de comunicação. Venda é consequência, ainda mais nesse modelo de vocês que é acolher. Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, o nosso espaço para falar sobre experiência de marca, sobre brand experience, tudo que envolve experiências, sentimentos e emoções. Eu sou o Rodrigo, CEO da Fito, agência de brand experience, focada em eventos corporativos e ativações de marca. E hoje estou com um convidado super especial, falar aqui sobre o nosso celeiro, nosso grande Brasil. Tem uma trajetória dentro da ciência, dentro da estratégia de inovação e marketing, sempre com um olhar muito forte para a conexão entre marcas e os seus clientes. Então hoje nós temos Gabriel Dornelas, especialista em marketing no agro e gerente da Corteva AgroScience. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo, né? Gostaria de agradecer todo o time da Fito aí pelo convite. Vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui com vocês. Boa, prazer te receber, cara. Vamos lá. A sua trajetória, ela é diferente, né? A gente hoje é um cara de marketing lá no campo, cuidando de uma série de coisas que não estão tão próximas ali da sua formação. Queria que você conte um pouco dessa sua transição, né? Do agronegócio, do agrônomo e para o que você faz hoje. Sim. Então, a minha experiência profissional, a minha trajetória profissional, ela começa desde a infância, né? Então, eu venho de uma família de produtores, então eu sou mineiro, de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e meus pais são produtores, então desde pequeno eu já tenho convívio com o meio rural, eu sempre fui muito apaixonado, né? E aí, ao longo da minha trajetória, eu comecei a fazer faculdade e conversando com pessoas e buscando algumas alternativas para a minha carreira. E lá atrás, logo no início, sim, criei um preconceito. Então, eu falava que eu tinha um preconceito para a área de vendas. Então, aquele nome vendedor me assustava, assim, a forma de não querer ser um vendedor, achava que para mim isso não faria sentido. Vende essa caneta aqui. E eu achava que isso era muito constrangedor para o produtor de receber vários vendedores ou vários representantes ali no dia a dia. E eu comecei a fazer alguns estágios que me encaminharam mais para uma carreira acadêmica, mesmo uma carreira de pesquisa, mas eu sabia que eu não queria a área acadêmica, não queria concurso, ser professores e tudo mais. E assim foi construindo a minha carreira. Só que o que aconteceu? Os meus estágios, eles me direcionaram para pesquisas, mas pesquisas voltadas para a parte prática, que eram experimentação agrícola para grandes empresas multinacionais do ramo de defensivos agrícolas. E aí, quando eu eu estava ao longo dos meus processos, eu vi as pessoas e fui criando uma rede o meu network, ele era com pessoas que faziam pesquisa ou faziam desenvolvimento nas empresas, e eu falava, eu quero ser aquela pessoa ali, eu quero seguir aquele caminho. E assim eu fiz. Quando eu fiz mestrado, logo no mestrado eu já terminei muito cedo, né? Num curto espaço de tempo de 1 ano e meio, fiz a prova e não tinha nenhum currículo enviado. E aí eu falei, eu vou começar o doutorado, vou fazer as minhas disciplinas, depois eu já vou, assim que eu tiver com os experimentos, eu vou trabalhar e consigo fazer as duas coisas. E assim eu fiz. Foi muito difícil, quase não consegui defender o doutorado, mas eu consegui e fui para o campo. E foi assim a melhor fase da minha vida, eu aprendi muito. Então fui conhecendo melhor essas áreas e eu conheci também o mercado de vendas e eu vi que não era tudo aquilo de ruim que eu falava e era uma coisa muito legal. Porque quando eu vim para pesquisa, 20% do meu tempo era pesquisa. 80% do meu tempo era estar no dia a dia com o representante, que era o vendedor, e com o produtor rural. Então eu fui conhecendo aquele mundo e eu fui me capacitando assim de forma
técnica, né, para levar soluções e o principal, entender o mercado. E como foi essa transição? A transição ela veio da seguinte forma, Rodrigo. Quando eu participava e estava muito forte ao lado do representante, eu sentia que eu queria estar mais dentro da negociação. Então, de construir tanto a parte de um lançamento de produto, pensar numa proposta de valor, de uma construção de marca e um posicionamento correto, além de estar junto na precificação, na parte de promoção, que eu acho que é super importante. Então, essa transição foi acontecendo. Até que um dia a oportunidade veio e eu me candidatei dentro da Corteva e consegui vir para essa função que eu estou hoje, né? Então foi uma transição que eu busquei dentro da companhia e que a minha carreira foi direcionando para ela. Então ela veio muito mais nesse sentido. Então eu gostei muito de conhecer esse outro mundo que não era só técnico, mas eu acredito que o técnico foi o que me fez chegar até aqui e entregar bons resultados que a gente está seguindo hoje em linha com a Corteva. Boa. Acho que por conhecer o mercado, gostar, né? Gostar do campo, e aí fica mais fácil de vender. Isso, e eu acho que conhecer o campo é muito em linha do conhecer o produtor. E o que eu trago muito assim, antes dos lançamentos e até mesmo dos produtos que nós temos já lançado, a conversa com o produtor, o entendimento das dores dele é fundamental para qualquer lançamento de sucesso. Porque não adianta nada a gente trazer um produto para o mercado que seja o melhor produto, mas se ele não tem, se ele muda totalmente a forma do produtor aplicar, muda totalmente o manejo dele, aquilo não se encaixa. Ele é um ótimo produto, mas ele não tem aplicabilidade para o produtor. Então, conhecer o manejo, conhecer o produtor, conhecer as dores e as necessidades dele é fundamental para qualquer lançamento de sucesso de qualquer produto dentro do agro e fora do agro também, né? Muito bom. E aí, nessa passada mesmo de cadeira e mudança, a companhia te exigiu alguma capacitação? Você buscou, cara, preciso fazer um MBA em marketing, eu preciso fazer alguma coisa específica ou foi natural ali dentro da companhia, você já foi Sim. puxando esse caminho? Não, foi natural. E eu conversei com muitas pessoas que já tinham feito MBAs e tudo mais. Eu não fiz, mas eu busquei me capacitar de outras formas e tentar achar outros pontos que eu não tinha. Então, cursos de precificação de produto, propostas de valores de produto, algumas coisas que me capacitava para entregar além do que a minha função eh, me acionava, né? Então, tudo que eu precisava dentro do meu job description ali, o que que eu precisaria fazer. Então, estudei muita coisa por fora, fiz cursos, participei de algumas coisas para conseguir entregar valor para a companhia e entregar valor para o cliente. Eu acho que é o mais importante, né? Sem dúvidas. E deixar um insight aqui para a galera. Mais uma vez, a gente escuta que vendas pode ser a partir de técnica, né? Eu também tenho uma certa dificuldade, também não me considero um grande vendedor, por mais que a gente tenha que fazer, sempre fiz. Mas quando a gente conhece o produto, a gente conhece o cliente, a gente tem técnica de venda, você busca essa capacitação, Sim. cara, a gente consegue vender, né? É possível e a gente consegue ficar bom nisso. Então, para quem tem dificuldade, estuda um pouquinho, cria confiança, vai para cima. E a venda, a primeira venda ela pode não ser técnica, mas a fidelização ela é fundamental a parte técnica, porque o produtor, a cada vez que ele compra um produto, ele gosta desse produto, ele busca o entendimento. Então, quando vem a parte técnica junto com a venda, vem o fortalecimento da marca, porque você deixa de ser uma empresa de produto e se torna uma empresa de soluções. Além de eu ter um ótimo produto, eu tenho pessoas que me entregam outras ferramentas que eu preciso. E a gente está buscando o quê? Que o produtor maximize a rentabilidade dele, aumente a produtividade, porque no final do dia é um dos valores que a gente traz à Corteva, né? É enriquecer a vida daqueles que produzem, daqueles que consomem, garantindo o progresso das novas gerações.
Então, as próximas gerações elas precisam estar conectadas. O agro é o celeiro do mundo, a gente precisa produzir mais com menos, e com isso a gente só vai conseguir ser feito com inovação, com novas tecnologias. Então, acredito que a gente precisa estar muito aberto para novas tecnologias, para que a gente consiga continuar crescendo de forma sustentável. Boa. E falando experiência de marca, é, comentei rapidinho com você, eu tenho família no interior de Goiás, então tenho uma certa familiaridade com o campo e é nítido ali trabalhar com produtor rural, gosto de proximidade, o vendedor, o representante, ele tem que ir lá visitar a fazenda, ele está em cima, ele leva presente, ele faz todo um movimento para estar próximo desse cliente Sim. e gerar uma relação mais íntima, mais próxima. É, como que vocês fazem essa transformação da presença técnica, de ter um técnico, ter um vendedor, em experiência de marca? Que ferramentas vocês usam para estar cada vez mais próximo do cliente? Sim, a Corteva, assim, até trazendo um pouco da empresa, né? Nós somos uma empresa com vários anos de mercado, mas ela, como Corteva, nós somos uma empresa de 6 anos, né? É uma empresa que está presente em mais de 140 países, é, e, e a gente traz nós, como uma empresa, temos várias ferramentas para fortalecimento de marca. Então, por ser uma empresa de inovação, a gente sempre está trazendo novas moléculas no mercado, novos produtos. Para você ter uma ideia, dentro dessa parte de fortalecimento e dentro das pesquisas, nós somos uma empresa que investe diariamente 4 milhões de dólares a nível mundial. Então, isso diariamente. Então, grande parte do que a gente fatura é revertido em pesquisa. Porque a gente quer ser reconhecido pelo produtor como uma empresa mais inovadora. E como que acontece isso? Isso acontece através de dias de campo, áreas. Nós temos um evento muito importante dentro da companhia que se chama Agronomy Day, que é um dia assim para o produtor e para os nossos parceiros comerciais estressar toda a parte técnica. É conhecer o nosso produto, é levar quais são as soluções, o posicionamento correto, e a partir dali ele conseguir tirar os maiores insights daquele bate-papo para dentro da lavoura dele. E os nossos parceiros comerciais saírem dali capacitados para levar a ferramenta para o produtor final ter maior sucesso e mais rentabilidade. Então, o nosso fortalecimento ele é muito forte em trazer inovação, trazer produtos diferentes do que se tem no mercado, mas aderentes ao manejo, que o produtor não precise mudar o aplicador dele, não precise mudar toda a forma como ele já está fazendo hoje em dia, mas que ele traga diferenciais. Então, esse é um ponto super importante que a gente sempre entende o produtor e volta. Legal. E dias de campo a gente já fez alguns por aqui. Como agência é um momento muito legal para quem está expondo, né? Para a Sim. marca também, para os participantes. Você tem esse número? Quantos dias de campo vocês fazem no ano? Só curiosidade aí de... Não, eu não tenho esse número, assim, o Brasil é um país muito grande, né? E os nossos principais mercados hoje estão no centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul e toda a região de Goiás ali. E eu acredito, eu não tenho um número, mas são muitos dias de campo, muitas feiras. Então, feiras de norte a sul, que começaram agora no início do ano e vão ocorrer até o meio do ano, que o produtor, hoje o maior mercado de defensivos no Brasil, né, é o mercado de soja e milho, né, e esse mercado ele começa já a se planejar para a próxima safra, e algumas áreas já estão se planejando para a safra 26, 27, né, então isso começa a acontecer de forma muito dinâmica e a empresa é muito grande. Então, assim, tem vários dias de campo, várias feiras ocorrendo de forma simultânea. Legal. Isso tá bem dentro do que você faz hoje, né? A parte de field marketing passa ali pelo seu trabalho, esse Sim, olhar para evento, para feiras. sim, sim. Aí pergunta de indicadores, assim. Talvez estou fugindo um pouquinho, puxando a conversa.
Eu gosto de sempre trazer para os convidados que tem uma dificuldade de mercado, os profissionais de marketing, de eventos, de gente RH. A gente não sabe muito bem como medir o resultado de uma feira, de um stand, de um dia de campo. Por mais que, beleza, estou medindo vendas, eu tenho alguns números, mas que mais que vocês olham lá dentro, né? É exposição de marca, é mídia social. Como que você olha e mostra para o seu time, ó, gente, foi um sucesso esse. Por É, que que esses projetos são um sucesso? sim. Eu acho que hoje eu eu não vejo uma correlação direta do sucesso de uma feira em relação às vendas. Legal. Muitas vendas elas podem ocorrer durante a feira e até mesmo elas acontecem nas cidades onde não estão ocorrendo a feira ou que existe alguma filial. E o mais importante que eu acho assim, muitas vezes a gente faz um evento e fala, esse evento foi um sucesso ou não foi um sucesso. Eu acho que o sucesso do evento ele está muito mais em fortalecimento de marca. É o relacionamento, é aquele momento que um produtor ele tem o espaço para ir lá de uma pessoa que ele conhece da empresa. Então, você está lá no stand, o produtor chega e fala: você viu o Rodrigo da Corteva? Ele tá por aí? Ah, não, ele não tá, ele vai vir só amanhã. Aí você conversa, ele volta. Ah, mas o que o senhor precisa? A gente começa a ter uma troca de ideias e é super importante. Então, acho que assim, é um ponto de encontro com a marca. E eu acho que o fortalecimento e o principal motivo da gente estar lá e expondo as soluções. Muitos produtores que são carentes de informação, então nós temos feiras de todas as formas no Brasil, né? Você tem feiras que vai pequenos produtores, então tem feiras no sul de Minas com produtores de 2 hectares de café. Então você tem grandes feiras no Cerrado, a O cara feira com da 10 Show, pivôs na, que na são fazenda. tem milhares de hectares de soja e cada feira tem o seu perfil diferente. Mas eu enxergo assim, o sucesso da feira ela está muito mais no impacto que ela causa como stand, o que que a gente tem como soluções além do portfólio. E além do portfólio é o conhecimento que a gente tem das pessoas. Quais são as pessoas que vão naquela feira e se aqueles produtores que vão na feira, eles conhecem o nosso time. Porque muitas vezes ele vai lá para entender como é que está o mercado e ali temos profissionais que vivenciam outras regiões e ele aproveita aquele momento para troca de informação. Muitas vezes ele está aqui na Alta Mogiana, é um produtor de café ali na região de Franca, e a gente está conversando com ele. Muitas vezes eu tenho uma realidade também lá da região do Triângulo Mineiro, do Cerrado de Minas. A gente começa a conversar e ele quer saber como que tá, se o pessoal lá já está negociando, se é o momento de fazer troca, se é o momento de fazer barter. Então ele usa aquilo mais como um ponto de informação para ver se ele vai tomar as melhores decisões. Então, eu acho que o momento da troca de experiência na feira, ela é muito mais enriquecedora quando você trata como um relacionamento. E a venda, ela vem por consequência do relacionamento. Então, eu enxergo que a forma de medir, ela, talvez você não tenha indicadores de você chegar e ter quantos compartilhamentos numa rede social e tudo mais, porque hoje eu falo, os produtores eles estão mudando, eles estão se conectando, mas ele ainda não está na vibe de gostei, curti, compartilhei com o meu vizinho produtor ali alguma coisa, sabe? Então eu vejo muito essa dificuldade de como a gente mede o sucesso de uma feira. Eu acho que o sucesso de uma feira está muito mais linkada à forma que você recebe o seu cliente, o produtor rural, e a forma que ele passa, o tempo que ele fica, a quantidade de conversas que você tem. E tudo isso você precisa estar no dia a dia com ele, para ele falar, eu preciso ir lá na Corteva para conversar com o Gabriel ou conversar com qualquer outro colega de trabalho que esteja lá para eu tirar qualquer informação. E lá é onde você pode ter o time técnico, né? Pode ser que na feira e aqui é um exemplo, a gente tem um especialista de barter, tem um especialista técnico, tem a pessoa do marketing, que para cada nível que a conversa for, o representante ele direciona para uma pessoa, chama para conversa, chama para aquela roda, e aí as conversas começam a fluir melhor e ele sai dali com uma informação. Então, às vezes ele vai lá para comprar uma máquina, para comprar um trator,
e a gente vê muito mais essas feiras direcionadas para máquinas, mas o defensivo ele está lá como uma esfera porque ele está pensando qual vai ser o melhor momento de comprar o defensivo, se agora está na hora de comprar o adubo ou não, e ele tomar as decisões corretas para a lavoura dele, né? Excelente, cara. Uma aula. E, cara, eu escutei isso numa imersão que eu fiz de um colega, o Michael. Quanto melhor sua estratégia de marketing, menor seu esforço de venda. Então você está falando, cara, de atendimento, de relação, de comunicação. E a venda é consequência. Tirou as palavras que eu ia falar, cara, venda é consequência, ainda mais nesse modelo de vocês que é acolher. Acho que é um momento de acolher ali o cliente e estar com ele em diversos momentos. E aí a feira, você deu algumas respostas para o nosso mercado que eu venho discutindo aqui dentro da empresa, que é quantas conversas vocês tiveram, talvez medir um NPS do convidado de alguma forma, colocar uma inteligência artificial para monitorar no bom sentido quantos minutos o atendente teve em média na conversa com o cliente. Sim. Dá para a gente criar alguns indicadores novos que o mercado ainda não olha tanto e dá mais insumo para vocês, né? Jogar esses dados para dentro do negócio e melhorar ainda mais esse trabalho que é muito bem feito, Sim. cara. E até uma forma que eu enxergo assim, como a gente fazer a venda reversa, né? Eu acho que muitas conversas se iniciam ali e a gente sabe que uma coisa legal, assim, recentemente a gente estava numa visita, então fui visitar um produtor que não conhecia, que conhecia a empresa, mas que era a primeira vez de uma pessoa do marketing lá, né? E a gente conversando, mostrando um pouco de como a empresa estava operando e o que a gente buscava numa forma de acesso, de ter pessoas mais próximas, de ter mudado a forma comercial de acessar o produtor. E aquilo foi muito positivo porque ele começou a buscar e falar assim: ah, então agora eu tenho onde reclamar, caso eu tenha um problema. E eu acho que o produtor hoje, ele está se conectando mais com pessoas, mesmo tendo 1 milhão de pessoas visitando ele, e o produtor, quanto maior ele é, mais assediado, e menos ele quer ter essa atenção, porque ele tem pessoas que ele contratou para ser a pessoa para recomendar o produto A, B ou C. Então, a gente precisa saber como atender esse produtor da melhor forma. Então, talvez ele não quer saber de produto. Talvez ele quer saber como ele aplicar melhor, como ele aumentar a eficiência dele, ou quando ele consegue ter uma compra melhor, uma valorização em um barter, né, que é uma troca. Então, nada mais é o barter eu te dou, no caso da empresa, né, eu te dou os defensivos e você me dá a sua soja, o seu Saca. milho, a sua saco, o seu produto, né? Sim. Porque ele não comercializa defensivo, ele comercializa soja, né? O produto final dele é soja, café. Então, ele trazer essas informações. Então, é muito importante esse ponto. Esse movimento é ótimo. Se eu não sei se foi meu pai ou meu tio que fez esse movimento, fez essa troca com um prazo antecipado. Acho que foi o preço da soja, fez uma não sei se subiu ou desceu, enfim. E foi muito positivo esse movimento da indústria ali que É, atendia eles. e, Realmente isso faz e muito. isso é uma coisa que vem ganhando muito espaço, porque o produtor, ele hoje, ele precisa ter uma previsibilidade, ele precisa estar mais antenado no que vai acontecer lá na frente. E o primeiro ponto é saber o custo dele. Quanto que eu gasto para produzir uma saca de soja? Qual está o meu custo por hectare? A partir dali, ele fez essa trava, né? E aí ele consegue, a gente chama talvez especular o mercado, saber se vai subir, se vai descer ou não. E a gente sempre fala, né? Eu torço que depois que você feche comigo, que o preço da soja suba, porque você travou os seus custos, você vai ganhar dinheiro no resto. É isso. Então, ele sabendo como operar, usando essas ferramentas que vão além de vender produto, de uma forma positiva, ele pode ter melhores rentabilidades lá na frente. Muito bom. E aí você acha que esse trabalho que vocês fazem em se conectar, além do técnico, com o emocional do produtor, do cliente, faz diferença? Ou, no fim, não seria tão necessário ter essa conexão um pouco mais próxima? Essa conexão ela é super importante no sentido que hoje nós temos marcas dentro da empresa
que ela é um legado muito forte. Eu dou um exemplo muito forte a ser seguido, né, que é uma marca de sementes da Corteva, que é a marca Pioneer, que ela vem de geração em geração, os produtores são apaixonados pela marca e que a empresa sabe posicionar por quê. Em momentos que o produtor precisava, ou em regiões que o produtor estava começando a plantar milho, não tinha nenhuma noção, um representante comercial foi lá, ajudou ele além da semente, entregou muito mais que a venda. Foi uma solução para ele. Então, acho que o produtor se conecta assim com pessoas. E hoje a rotatividade em algumas regiões ela é muito alta. Então, se você tem pessoas que criam raízes, que está no dia a dia do produtor, e o produtor sabe que ele pode confiar, se eu tive um problema, para quem eu vou recorrer, isso é fundamental. A gente observa, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande de produtos após quebras de patente, né? Então, vários produtos genéricos que entraram no mercado e você vê a força. Nós temos produtos que são consagrados no mercado, que já caíram patente e que ainda têm a liderança. Então, o que que foi isso? Foi uma construção de marca muito forte do produtor saber que esse produto era o produto que me ajudava a produzir batata, era o produto que me ajudava a matar lagartas. Então, ele colocou isso e sabia que nesse produto eu confio. Quando chegou o genérico, ele fala: ah, será? E se não funcionar? Quem eu vou procurar? Quem vai me atender? Então, ele sabe que o Gabriel da Corteva está ali no dia a dia. Se eu precisar, eu tenho o telefone dele. Ah, eu comprei um produto aqui que é genérico, deu fito. Eu não tô falando, não é esse ponto aqui, não tô trazendo que é bom, não é ruim, que é ruim, tá? Mas é o ponto assim. Muitas vezes você tem o produto, mas não tem com o quem buscar. E trazer uma empresa onde ele conhece a pessoa, que ele sabe quem ele pode buscar, é super importante. Então, o produtor se conecta com pessoas e a pessoa que conhece aquele produtor, que conhece o dia a dia, que ele chama para negociar, é fundamental. Porque quando o produtor te chama para negociar e você só leva o pedido final ou passa lá para o nosso parceiro comercial, é quando você ganhou realmente aquele produtor. Ele te enxerga como um parceiro comercial e fala onde que eu posso te ajudar. Excelente, é o over delivery. E tem uma mensagem do Alfredo Soares, do G4, em um outro evento que a gente fez, ele palestrou, e ele falou que se o seu vendedor só está falando com o cliente na reunião, seu vendedor é um cara chato. Então, a gente tem que estar em É, contato com o cliente em diversos momentos e não só na hora de fazer a compra ou ir lá atender um pedido. isso, Então, isso. vocês estão bem na frente nesse E eu acho que modelo. acho que esse é um ponto super importante, porque assim, a pior coisa que a gente vê é você chegar numa reunião ou pedir para conhecer um cliente importante numa determinada região e você chega lá e o seu representante fala para o produtor: prazer, eu sou o representante comercial dessa região. Você mostra que alguma coisa a gente não fez bem. Então eu falo que quando isso acontecer, a gente tem que olhar e pensar assim, o próprio representante se perguntar, falar assim, realmente, eu estou fazendo bem o meu papel de vendas? Eu estou buscando as pessoas certas onde a venda vai acontecer? Eu acho que isso é a arte de vender, ela está muito aqui, né? Então, se ela é conectar pessoas, o produtor, se no final do dia o seu produto tiver um pouco acima, mas ele sabe que com quem contar, preço não vai ser o fator limitante. A assistência técnica ou as outras ofertas que você tem junto vai valer muito mais do que simplesmente o preço. Fugir da briga de preço também. Vocês estão super bem posicionados com marca e tudo mais. E aí, olhando para essa mudança de geração, o cliente, o cliente mudou um pouco? Porque o produtor rural ele envelheceu, os donos, os pais, os avós, e tem uma molecada agora assumindo a fazenda, assumindo a produção, pequenas ou grandes. Você acha que essa proximidade mudou ou se mantém o perfil do cliente? Não, acho que mudou bastante. Mudou. Hoje a gente já começa a ver em várias propriedades a sucessão, né? Então você já começa
a ter mais interação com as novas gerações e o pessoal está muito mais antenado, estudando mais, buscando os motivos. Então, muitas vezes a gente chega numa reunião para falar de qualquer assunto, a gente está conversando, eles já estão aqui no tablet, já buscando informação e buscando até mesmo se aquela informação que você está levando é verídica e olhando um chat GPT, alguma coisa assim, informações acima do que tem. Então, mudou muito. Em alguns mercados, a gente vê uma transição mais lenta, mas não no total. Você vê que produtores mais tecnificados estão mais abertos a mudanças. Então, eu enxergo muito isso, assim, a agricultura ela está muito moderna, sabe? Eu enxergo que ela está muito aberta a várias mudanças que há alguns anos atrás a gente não falava, isso aí não vai. Então, eu enxergo que a gente pensava muito forte assim, o mercado online vai decolar. A gente vê que o mercado agro ele não andou na velocidade que muitos imaginaram lá atrás, que seria uma migração do varejo para o online, sabe? Você enxerga que ele quer ter o contato, seja o contato com o representante da empresa, o representante da distribuição, da cooperativa, ele quer trocar ideias. Eu acho que a agricultura ela é muito sedenta de informação. Então, assim, por mais que ele tenha um consultor, que ele tenha um agrônomo responsável, ele está sempre buscando mais informações antes de tirar qualquer conclusão. Pode chegar a hora que a hora de fechar o pedido vai ser lá pelo, Você pelo no WhatsApp celular, ali. pelo WhatsApp, Sim. mas eu acho que o contato, essa conversa vai nortear muito aí isso. Então, mesmo o jovem mais informado ainda tem essa necessidade de contato. Sim, E eu imagino que mesmo o jovem ele ainda continua fiel, se vocês continuam atendendo bem, né? sim, sim. Eu acho que ele está mais exigente, talvez um pouco mais exigente, buscando essa atenção e buscando mais informação. Então, se tem mais informação sendo demandada, o time precisa estar cada vez mais capacitado para não chegar lá no cliente e não saber levar as informações, né? Então, eu vejo muitas vezes a gente chegava e o produtor fazia perguntas desconfortáveis ou que um representante não sabia e aquilo se perdia a reunião, ficava uma reunião, mas você veio aqui trazer uma solução, mas você está só me pedindo informação e ele quer muito mais que você leve a informação. Dependendo do momento de carreira de cada um, você vai levar mais ou menos informação, mas a pessoa ter a necessidade, ter aquele ponto de saber ouvir. Eu acho que ouvir as necessidades do produtor é o principal ponto na venda. Porque muitas vezes você está querendo ir lá vender um fungicida, só que o problema dele é lagarta. Ele está querendo lá vender um inseticida para ele, só que a planta daninha que está sendo problema porque ele fez uma dessecação mal feita lá no pré-plantio dele. Então tá próximo para entender e na hora que ele vier, o que está controlando bem? Aí você está com a sua solução pronta e não chegar lá e levar informação. E uma coisa que a gente sempre vê é que o produtor perde o interesse muito rápido. Você chega lá e quer levar informação, informação, informação. Aquele dia ele só queria desabafar que o preço da batata tá muito ruim, Só queria que tomar um café. talvez ele não vai conseguir pagar as contas, Sim, ou talvez ele quer só comentar que choveu e que ele está muito feliz e só e isso. é isso. Então, entender as pessoas é um ponto Interessante. super importante. Interessante. E dá para adicionar nesse movimento com tecnologia, também passo por isso, nós sermos curadores de conteúdo. É uma tendência, curador de informação. Então, Sim, assim, tem tanta informação disponível. O cara tem um GPT, tem o Gemini, tem um monte de portal, um monte de coisa ali para ele estar muito bem informado por uma reunião. Mas se eu já tenho previamente as mesmas informações, eu já fiz o meu trabalho técnico de avaliar essas informações e trazer para o cara, ó, tá, eu também estudei a mesma coisa, mas a minha avaliação é essa. Ou vamos olhar para esse lado. Então eu estou curando a informação para o cara, para ele talvez não precisar ler tanta coisa. sim, E a sim. gente está prestando um atendimento muito bem feito. E você traz muito mais uma vivência da prática, né?
Muitas vezes a prática, eu falo que a inteligência artificial, ela veio para ficar. A gente não precisamos discutir em relação a isso, e ela veio para nos ajudar. Mas eu acho que o contato e a experiência prática, ela ainda vai ser muito valiosa por muitos anos aí, eu acredito. Sem dúvidas. E voltando para os eventos, vamos falar de AgriShow. Já exploramos bastante o tema, mas tem alguma estratégia diferente, algo que vocês fazem aqui que não fazem nas outras ações? Conta um pouco da importância dessa semana, né, para Sim, vocês. sim. Assim, a Corteva, ela oferece soluções inovadoras para sementes, de proteção de cultivos, né, químicos e biológicos. Então, é uma empresa que tem um portfólio completo para todos os agricultores. Então, de todas as culturas, nós temos soluções que para levar para o produtor. Na AgriShow, a gente vem com um parceiro comercial, né? Então, nós estamos junto com a Copercidos, que é um parceiro comercial. Então, a gente é um parceiro que está dentro do stand deles. E a gente está lá pronto com todo o nosso time técnico, então, de todas as disciplinas. Então, está o time de sementes, está o time de Crop Protection, que é nosso time de defensivos, está o nosso time de cana, então está o nosso time de biológicos e está o nosso time também que vai estar do nosso lado lá esse ano, uma das feiras que a gente está indo junto, que é a Stoller, né, que é mais uma empresa do braço da Corteva, para levar soluções. Então, ela traz nessa feira muito do que a gente também leva em outras feiras. A AgriShow tem a sua importância a nível nacional, né? Vem gente do Brasil e do mundo aqui, mas a gente está lá muito forte para atender o nosso produtor, o nosso cliente final. A gente sempre traz o produtor no centro, ele é o nosso parceiro, ele é o nosso cliente, né? Então, a Copercidos ali como nosso parceiro comercial, e a gente nessa parceria para levar o fortalecimento de marca, falando de produto. Então, a gente teremos alguns produtos em destaque lá, muito voltado para a linha que eu trabalho aqui, né, de citros, algumas coisas também a linha de cana, a linha de sementes e a linha de soja, milho e tudo mais também terão alguns produtos em destaque, mas nós teremos todo o nosso time técnico lá para ajudar, todo o time de representantes comerciais, para levar a informação para o produtor e ajudar ele até fazer bons negócios, que a gente vai estar com campanhas também ao longo da feira, para caso o produtor esteja fazendo os negócios dele, já nós estamos prontos para negociar com estratégias de barter bem eh, atrativas para o produtor, né? Então acho que isso é um ponto bem legal aí para que ele possa fazer bons negócios e já se planejar para a próxima safra. Sempre o cliente no centro. Sim, sim. Excelente. E falar um pouco de desafio por ter essa imensidão de pontos de contato físico com o cliente, principalmente nos eventos, nas ativações. Quais os maiores desafios que vocês têm? É logística? É equipe em campo? É gestão dessa galera, porque cada um está para um lado? Qual que é o desafio? Qual que é a dificuldade que você passa nessa cadeira, né, com todo esse movimento? Sim. Eu acho que um dos desafios é sempre a padronização da informação. Então, por mais que hoje a gente busque uma rotatividade menor no time, mudando uma estratégia melhor de segmentação, essa padronização de informação e do conhecimento, ela é sempre um desafio. As questões logísticas, elas fogem um pouco, né? Tem muitas coisas vêm de fora, ativo, Fórmula Kit, fábrica. Então, as coisas, elas sempre acontecem de uma forma que ela precisa ser bem planejada. Então, um plano bem estruturado, com parceiro comercial, campanhas bem customizadas, ela é a chave do sucesso para a gente não ter problemas. Nós tivemos problemas, o setor todo, né? Pós-pandemia aí com alguns produtos que estavam em falta e tudo mais. Isso passou alguns reajustes de preço, uma volatilidade muito grande, mas eu acho que isso tende a melhorar quando a gente tem uma previsibilidade melhor. Aspectos externos e internos fogem um pouco do nosso controle, mas a gente tenta amenizar todos esses impactos.
Então, ter um time bem capacitado, ter um parceiro bem capacitado, ter um time presente lá no campo, para que esses desafios eles sejam atenuados. Então, esse é um ponto que a gente traz aqui para tentar ter um time mais presente na ponta, tirar a burocracia. Então, um desafio que era muito forte dentro hoje, né? Era a burocracia que nós tínhamos com o nosso representante técnico. Então, é tirar essa burocracia deles e dar mais tempo para eles irem estar no campo junto com quem precisa, que é o produtor rural, né? E eu lembro uma conversa com um produtor rural em uma feira, que ele sempre reclamava da data de uma feira. E ele foi questionar um dia a empresa que fazia a feira, né? Ele falou: ah, mas eu posso fazer só esse dia aqui, porque quem banca essa feira são as grandes empresas e elas só podem nessa data. Aí ele disse: não, quem banca essa feira somos nós, produtores. Se a gente não comprar, eles não vão ter dinheiro para financiar essa feira. E aí eles ouviram, e acho que eles até mudaram essa data da feira, porque justamente ele falou assim: precisa ter uma data, porque se o evento é para nós, produtores, a gente precisa estar disponível. E talvez tudo que estava fazendo, e a feira é uma ação de vendas, né? Se ela não está atingindo o produtor, se ela não está sendo efetiva no produtor, você fez um mega evento, fez um baita do investimento lá, e isso, aquilo ali, o retorno não foi no potencial que você tinha de ter, né? Baita história. Caramba, imagina se não tivesse escutado o cliente, porque provavelmente era uma época de colheita ou de plantação que o produtor tá na terra dele, ele não pode sair de lá. Isso mesmo. E aí a feira tá naquele dia, fala, cara, eu preciso plantar, eu não vou na feira. Eu não vou na E se eu feira. não vou na feira, o patrocinador não vem porque não vai ter venda. Então, Muito bom. ouvir a ponta, tá na ponta é super importante. O cliente realmente tem que ser o centro de toda a venda, né? Todo o Muito bom. negócio. Muito bom. E, Gabriel, partindo aqui para pergunta final que eu gosto de trazer sobre memórias, qual foi a que mais te marcou, seja pessoal ou profissional, a memória que você guarda e ainda influencia a forma que você lidera ou que vive sua vida? Eu falo assim, pensando, puxando um gancho, né? O pessoal e o profissional, eu trago muito da figura paterna, né? Eu sempre olho muito para trás e saber das minhas essências, assim. E minha figura paterna, ela foi muito forte no seguinte ponto, assim: meu pai vem numa trajetória de vida fantástica, assim, e dá um tempo aqui para falar de tudo, mas teve uma trajetória de sair do campo, ir embora para a cidade, estudar e voltar a construir a carreira no campo e na cidade, estudar os filhos, com ensino superior, que foi uma coisa que ele não conseguiu lá. Isso é uma memória muito positiva que me marca muito, porque eu sempre busquei fazer para fazer valer a pena por ele. Assim, era muito mais uma coisa que ele não me cobrava, mas eu me sentia cobrado. Então eu lembro que quando eu fiz vestibular, ele falou: mas paguei cursinho para você 6 meses, e aí, você não passou? Eu falei: não sei, vai ser o resultado. E eu passei, fui para a faculdade e tudo mais. Mas essa confiança que ele sempre depositou em mim, nunca me perguntar uma nota e saber que eu estava buscando o melhor por lá, e depois saí, não voltei mais para casa, saí para trabalhar e não voltei. Mas isso para mim me marca muito. E como profissional, eu acho que como profissional, eu sempre sabia onde eu queria chegar, mas a minha vida sempre foi me moldando. E eu acho que o que me marca muito forte é assim, conhecer pessoas. O nosso meio do agro, ele é muito forte em conexões, conexão com o produtor, mas conexão com pessoas do agro. Esse mundo é muito pequeno. Então, você conhecer pessoas, ter uma rede, um network muito forte, te ajuda em qualquer momento. Seja conseguir qualquer informação que você precisa, que seja pública de uma concorrência, de alguma coisa que você tá tendo, seja mercado de trabalho, né? É super importante essa questão.
E eu sempre busquei, assim, uma coisa que me marca foi identificar os perfis que eu gostaria de chegar. Então, desde a época da faculdade, eu identificar o perfil que eu queria ser, que era aquelas pessoas que iam nos visitar de experimentos que a gente fazia, de produtos que a gente testou lá no passado e hoje eu estou vendendo eles aqui na Corteva. Então, é engraçado que eu testei produtos que foram lançados e hoje eu trabalho com esses produtos, coisa de quase 20 anos atrás. Então, é super importante de olhar o perfil das pessoas e saber como que eu quero fazer o crescimento. E aí, outro ponto assim que me marca, que sempre me buscou, é de sempre me portar na função que eu gostaria de estar depois dessa função. Então, se hoje eu tenho uma função de gerência, como que eu tenho que me portar como um líder? Porque muitas vezes eu tenho que liderar sem ter uma função de líder. E como liderar aqui? Eu falo que é uma liderança por influência. Se você não tem uma liderança direta na pessoa, mas você é gerente de um segmento, você tem que, por influência, convencer ou levar meios para aquele representante comercial que ele possa absorver sua informação, mastigar ela um pouco para levar para o produtor, porque a informação ela vem de um jeito lá da pesquisa, a gente tem que filtrar, passar ela para o marketing, trazer toda essa proposta de valor e uma construção de marca e um posicionamento claro, porque a comunicação, se ela, eu falo que a comunicação, ela é 100% de responsabilidade do comunicador. Então a influência, ela tem que ser muito forte, o liderar por influência, ele é fundamental, porque se eu não lidero por influência, eu não consigo fazer com que o meu produto seja vendido da forma que eu pensei. Então, isso é uma coisa que me marca de olhar nas pessoas que me marcam e falar o que que eu preciso fazer para ser semelhante àquela pessoa, o que que aquela pessoa vai me fazer chegar mais longe ou construir alguma mentalidade de crescimento, né? Então, acho que isso é um ponto super importante. Pô, porrada, cara. Falou de exemplo, né? Então, como dizem, o exemplo arrasta, o exemplo do seu pai é o exemplo que você leva hoje para os seus liderados, para os seus pares. A intencionalidade, se a gente for falar em uma palavra, tá na moda, né? Falar Sim, sim. intencionalidade, mas sim, intenção de fazer algo, de verificar alguma coisa, projetar aquilo e já tá buscando o futuro, né? Tá relacionado a planejamento. Então, você falou de coisas aí super relevantes com exemplos de vida incríveis, cara. Parabéns, Obrigado. obrigado por compartilhar isso com a gente. E encerrar aqui o nosso papo, agradecer novamente. Acho que foi incrível, cara. Muito bom escutar um pouco do agro. A gente que muitas vezes está distante disso e, cara, vocês estão na ponta, né? Vocês estão tocando o país para frente, estão fazendo negócios grandiosos, estão olhando para o cliente, estão fomentando, enfim, uma série de coisas. Então foi um prazer te receber. Obrigado, agradecer mais uma vez pelo convite, né? Acho que é um prazer conhecer a Fito, conhecer o trabalho de vocês e poder falar um pouquinho do agro, né? A gente tem várias coisas para trazer, vários pontos positivos para falar do agro, e eu acho que a gente tem muita tecnologia embarcada. Então, eu acho que quando a gente começa a ver e quem visita essas grandes feiras fica encantado como o setor do agronegócio realmente ele movimenta o país. Então, o produtor ele merece todo o nosso respeito, porque ele é um guerreiro, ele planta sem saber se vai colher, ele cria ele entra numa safra sabendo por quanto ele vai vender, mas se eu tive qualquer problema durante a safra, não tiver o produto final, aquilo de nada vai valer a pena, né? E ele vai entrar em alguns problemas aí. Mas eu acho que isso é super importante em trazer um pouquinho do agro para algumas pessoas que não conhecem e que esse mundo é muito apaixonante. Eu acho que essa é a palavra. Eu sou apaixonado pela história que eu tenho de vir de uma família de produtores, né? Então isso já me coloca, mas eu vejo de pessoas que não vieram do meio agro e que também falam na mesma emoção
de falar o que a gente fala do agro. Então, acho que é super, super legal falar um pouquinho disso aqui para todos que vão nos ouvir aqui e estamos à disposição também para sempre estar aqui, compartilhar as nossas conquistas, os nossos lançamentos de sucesso, né? Tem várias coisas que a gente traz aqui também de sucesso ao longo da nossa trajetória. Tem cases de insucesso também, não é só maravilhas, mas eu acho que é um mercado super desafiador e muito legal de trabalhar. Boa, com certeza, profissionais de marketing, vendas, eventos, RH que estão nos acompanhando, se inspiraram aí na sua história e um pouco do que a Corteva vem fazendo. E agradecer todos que estão aqui conosco e convidá-los para continuar nos ouvindo, nos assistindo e até a próxima. Obrigado.